Bem, o estudo de hoje está baseado no capítulo 2, verso 7 até o verso 12, que diz assim: Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Como vimos no último estudo, versos 1 até o verso 6 do capítulo 2, Paulo iniciou uma série de ensinos com o propósito de reparar as deficiências doutrinárias dos crentes em Tessalônica. Todas elas estavam relacionadas com o retorno do Senhor. Essas deficiências foram causadas por especulações e também por falsos ensinos, os quais estavam perturbando a consciência de muitos daqueles crentes. E nesse sentido se dedicou a corrigir, desde o primeiro capítulo, a teologia escatológica da igreja como princípio para corrigir, no capítulo 3, objeto de nosso estudo, dos nossos exames aqui, em estudos posteriores, os problemas práticos. Então, o entendimento do apóstolo Paulo é que deveria haver uma coerência entre a ortodoxia, ou seja, o correto parecer, o correto entendimento, o correto conhecimento, e a ortopraxia, ou seja, a correta ação. Deveria haver uma coerência entre esses dois princípios, da ortodoxia e da ortopraxia, conforme Roger Olson, citado por Ernest Maia, no livro Introdução à Metodologia das Ciências Teológicas. Ele diz o seguinte: a boa teologia desloca-se da cabeça até o coração e, finalmente, até a mão. Ou seja, uma boa teologia, ela resultará em um correto comportamento, uma correta conduta. Então, se nós temos uma má teologia, se nós temos um entendimento equivocado a respeito das Escrituras, isso vai afetar a nossa vida como um todo, a nossa comunhão como igreja, a saúde da igreja como um todo. Então, Paulo está corrigindo a teologia para que a conduta da igreja não fosse aquela que já estava sendo sentida no interior da igreja, de perturbação, de insegurança, mas deveria ser de confiança pela convicção nas verdades corretamente proferidas pelo apóstolo Paulo. Vamos olhar agora para o que diz o nosso texto, entre os versos 7 e verso 8, inicialmente, que diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Os destinatários primários da epístola estavam cientes do que tinha sido exposto nos versos anteriores. Estavam bem certos disso, a respeito do homem da iniquidade. Eles tinham a ciência sobre a conduta deste homem da iniquidade, é uma conduta de oposição, porque Paulo diz que ele se opõe e se levanta contra. O meio dele agir é com profanação, ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Também a finalidade do homem da iniquidade, que é de estabelecer a idolatria. Diz o texto que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se. Então, a gente sabe que isso não é possível, mas o ministério do engano vende esta possibilidade enganosa de que é possível remover Deus do seu trono e assentar-se nele uma outra figura. Então, a proposta de Satanás no mundo, do homem da iniquidade, é de estabelecer a idolatria, desviar o foco da igreja, daquele que é o único Senhor vivo e soberano, para objetos e até mesmo espíritos demoníacos. Então, a finalidade do homem da iniquidade é de estabelecer a idolatria. E o método
bastante conhecido nas Escrituras, é de engano, como se fosse o próprio Deus. Veja, como se fosse, não é, mas ele se apresenta como se fosse. O ministério de Satanás na face da terra, na história humana, sempre foi este, de enganar, seduzindo as pessoas por um caminho que apenas as leva à destruição. E elas são seduzidas porque elas são enganadas com propostas que não procedem da verdade e sim da mentira. Bem como o que detém. A igreja tinha essa informação. Diz o apóstolo Paulo, e agora sabeis o que o detém. O que detém o homem da iniquidade? A igreja de Tessalônica tinha essa informação, tinha esse entendimento. O verso 7, literalmente, o verso que está diante de nós, o verso diz literalmente, uma tradução nossa, mecânica, fria, literal, diz assim: pois o mistério da ilegalidade atualmente opera até que somente tirado do meio agora o que detém. É isso que diz o texto numa tradução literal. A identidade deste detentor, quando o texto diz que será tirado do meio agora o que detém, a identidade deste detentor, seja pessoal ou impessoal, existem razões gramaticais para compreendermos aqui que primeiramente Paulo está se referindo, eu estarei tratando isso mais à frente, a alguma coisa que não é uma pessoa, e depois ele faz uma referência mais pessoal. Então a identidade deste detentor, seja pessoal, seja impessoal, seja imediato ou remoto, naqueles dias do apóstolo Paulo, ou talvez uma referência profética a respeito de dias que viriam ainda, é intensamente debatida entre pesquisadores bíblicos. Existem muitas especulações nas literaturas. Uma delas é a respeito do governo romano, que mantinha um rigoroso regime de ordem mediante leis políticas e civis e não tolerava anarquia. O próprio apóstolo Paulo reconhece no seu livro de Romanos, capítulo 13, versos 3 a 4, que a autoridade ela era imposta com muito rigor. E aqueles que se levantavam contra o Estado eram punidos à espada. Então, esta é uma teoria de que o detentor do homem da iniquidade, daquele que transgride a lei e que é a favor da anarquia, o detentor seria o governo romano. Uma outra especulação na literatura diz que o detentor aqui é o próprio apóstolo Paulo, que tinha um ministério apostólico cuja missão era proclamar o evangelho aos gentios antes do fim. Ou seja, o iníquo não poderia ser revelado enquanto o apóstolo Paulo não cumprisse a sua missão de levar o evangelho a todos os gentios. Mas isso contradiz aquilo que diz no verso 3, a respeito do tempo da apostasia. Ora, se o ministério do apóstolo Paulo é de levar o evangelho a todas as nações, alcançando todos os gentios, a apostasia como um sinal escatológico aqui, antes da manifestação, da revelação do iníquo, parece ser uma contradição. Também nós temos a noção, pelo próprio texto, de que o ministério do apóstolo Paulo ele foi um ministério limitado. Depois da sua morte, os crentes continuaram a missão de levar adiante o evangelho, inclusive para o mundo gentílico. E o homem da iniquidade não foi revelado. Então, historicamente, tanto gramaticalmente, no contexto literário, como também no contexto histórico, essa teoria não pode ser sustentada de que o detentor do homem da iniquidade teria sido o próprio apóstolo Paulo. Outra teoria, outra especulação, é de que este detentor se refere ao próprio Satanás, o que seria também conflitante, pois ele estaria impedindo este homem da iniquidade, que é um outro personagem na história, de promover os seus próprios interesses. Então seria Satanás lutando contra os seus próprios interesses, porque o ministério do homem da iniquidade é justamente de promover aquilo que já foi mencionado aqui, a idolatria, a ostentação, de ser como o próprio Deus, de também ir contra a tudo aquilo que se refere a Deus e também a objeto de culto. Então Satanás seria aquele que estaria detendo o homem da iniquidade? Não faz o menor sentido, isso parece ser uma contradição também. Outra teoria
Outra especulação que existe na literatura é de que o detentor do homem da iniquidade se refere aqui ao poder de Deus que controla a história e a ordem dos eventos. Mas também seria conflitante afirmar que o seu poder, como diz no verso 7, seria afastado, né? Então, gramaticalmente, a palavra afastado, que significa literalmente tirado do meio, não se encontra na voz passiva, mas é como se estivéssemos dizendo, por essa especulação, por essa teoria, de que Deus estaria afastando o seu poder sobre a terra, ou afastando o seu poder de deter o homem da iniquidade. Isso é conflitante, porque seria como que dizer que ele estaria negando o seu absoluto poder e irreversível ato soberano sobre a história da humanidade. Então seria remover o poder soberano, a autoridade soberana de Deus na história da humanidade. Então isso, teologicamente falando, também é bastante conflitante e é muito difícil manter uma teoria desta, observando o contexto das Escrituras. Apesar de não haver consenso final, a interpretação mais aceita e divulgada na literatura, principalmente na literatura pentecostal, literatura reformada, de teologia reformada, não ampara muito bem essa possibilidade, isso nós vamos encontrar mais na literatura pentecostal, é que se trata do Espírito Santo. Isso é algo que nós ouvimos com mais frequência, que aquele que detém o homem da iniquidade é o Espírito Santo, porque ele habita na igreja, e quando for retirado do mundo pelo arrebatamento, ele também será retirado, ele também será tirado do meio. Contudo, preferimos não fazer tal afirmação como sendo uma interpretação final. Então, este não é o nosso caminho. Embora possa sim fazer sentido e possa sim estar presente aqui esta afirmação como sendo correta. Mas, no nosso estudo, nós não estamos fechando a questão. Ela, para nós, ela fica aberta com respeito a uma pessoa, ou seja, o Espírito de Deus como aquele que detém o homem da iniquidade. Porque existem algumas questões importantes que eu quero destacar aqui com vocês, tá? Primeiro, o contexto imediato diz o seguinte: isto não acontecerá, isso está lá no verso 3 do capítulo 2, isto, ou seja, a revelação do homem da iniquidade, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Aí então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, o tempo da apostasia antecede a revelação do homem da iniquidade. Então esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Então o homem da iniquidade não pode ser revelado enquanto o tempo da apostasia não for cumprido. Então esse é o primeiro ponto. Está no contexto e nós podemos sustentar porque é evidente. Segundo, portanto, a apostasia como um tempo específico deve ser cumprido e enquanto não é, o iníquo permanece impedido de ser revelado. Segundo, ele está reservado para o julgamento final. Então, essa é a segunda observação que eu quero fazer. O iníquo, ele está reservado para ser revelado somente no dia do julgamento final, na consumação dos tempos e por ocasião da manifestação da vinda do Senhor. Isso também está no nosso contexto e pode ser verificado com tranquilidade. O que já opera e continuará operando até esse dia é o ministério da iniquidade, verso 7, se dirigindo para cumprir o seu propósito. Qual é o propósito? Qual é o propósito do ministério, desse mistério da iniquidade? Diz o verso 11, verso 12, e por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, essa é uma observação muito importante, muito importante. O que está acontecendo neste momento no mundo é a operação do que Paulo chama de mistério da iniquidade. Então, enquanto este propósito do mistério da iniquidade não for cumprido, este tempo da revelação, esse momento da revelação do iníquo, por ocasião da vinda do Senhor, não acontecerá. Então, uma vez que o propósito é cumprido, uma vez que os propósitos estabelecidos para este tempo for cumprido, então
será de fato revelado o iníquo, para ser morto e destruído pelo sopro da boca de Cristo. Verso 8. Então, essa é a segunda observação muito importante aqui, que está no nosso texto, que o homem da iniquidade não será revelado enquanto o mistério da iniquidade não cumprir o seu propósito neste tempo. Quando este propósito for cumprido, então virá o fim. E neste fim, por ocasião da vinda de Cristo, o homem da iniquidade será revelado com uma finalidade: ser morto e destruído pelo sopro da boca de Cristo. Isso é importante de ser dito porque existe uma corrente teológica da escatologia chamada de dispensacionalismo, que sustenta a possibilidade de antes do homem da iniquidade ser revelado, antes de chegar o fim, antes de chegar à consumação dos séculos, será revelado uma figura chamada de anticristo, que exercerá uma influência mundial e seduzirá as nações por 3 anos e meio de paz, de tranquilidade, de harmonia entre todas as nações, e depois se voltará contra essas nações e dirigirá as nações para um momento de batalha, de oposição ao Filho de Deus. Tá? Então, essa teoria, de acordo com a leitura do texto, observando o seu contexto, ela não parece fazer muito sentido, porque o texto é claro que o homem da iniquidade ele será revelado por ocasião da vinda de Cristo. Então, o Senhor, pela manifestação de sua vinda, destruirá com o sopro da sua boca. Tá? Essa é a segunda observação. Terceiro, o contexto também esclarece que todas as coisas devem acontecer em seu devido tempo. Provérbios capítulo 16, verso 14, diz que Deus estabeleceu um fim para todas as coisas, assim como Salomão disse em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, que debaixo do céu foi estabelecido ou foi fixado tempo e propósito para cada um deles. Então, o detentor, portanto, pode se referir ao limite de tempo fixado pelo decreto divino. Então, existe um tempo da apostasia. Enquanto esse tempo ele não for cumprido neste tempo não for cumprido o seu propósito, não virá o tempo da revelação do homem da iniquidade. Então existe um encadeamento de tempos, e esses tempos eles teriam sido fixados pelo decreto divino. Olha o que diz: neste tempo, o tempo da apostasia, muitos sinais escatológicos devem acontecer, eles devem ocorrer. E Jesus descreve todos os sinais que antecedem a vinda de Cristo, a sua segunda vinda, lá em Mateus capítulo 24, versos 3 até o verso 31. Outro sinal escatológico, outra característica deste tempo de apostasia, que antecede aquele no qual o homem da iniquidade será revelado, é que o evangelho deve ser pregado em todo o mundo. Isso está também nas palavras de Jesus, verso 14 do capítulo 24. Então o evangelho deve ser pregado em todo o mundo. Por quê? Porque quando o homem da iniquidade for revelado, que será na ocasião da vinda de Cristo, todos a quem Deus deseja salvar terão sido chamados pela pregação do evangelho. Então o fim não pode ocorrer até que todos sejam congregados na presença de Deus pelos méritos do nosso Redentor Jesus Cristo. Então este também é um sinal escatológico. O evangelho sendo pregado em todo o mundo. Em todo o mundo. E hoje, com a tecnologia, sabemos que a tecnologia é um instrumento que Deus tem usado neste tempo para que seja propagado o evangelho entre todas as nações. Graças a Deus por isso, isso já está acontecendo. Isso faz parte de um sinal escatológico do evangelho sendo levado a todas as nações antes do fim. E por fim, a igreja deve ser arrebatada neste tempo. Paulo descreve esse arrebatamento no capítulo 15 de 1 Coríntios e também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, algo que nós já estudamos aqui em ocasiões anteriores. Então, como parte, como característica deste tempo da apostasia, nós temos todos esses sinais escatológicos dos mais diversos: degradação moral, perseguição religiosa, catástrofes da natureza. Nós temos a idolatria, o esfriamento do amor e tantos outros sinais que Jesus descreve ali no capítulo 24. E além disso, nós temos o evangelho que tem que ser pregado em todo o mundo e a igreja ser arrebatada. Então vem o fim, o homem da iniquidade é revelado. Tá?
Cumpridos estes propósitos, neste período de tribulações, como indício da condição que deve ser atendida, então virá o fim. Quando esses sinais não cumprirem o seu propósito, não virá o fim. E Deus estabeleceu exatamente, Ele fixou os tempos de acordo com seus decretos eternos. Em quarto lugar, isso se relaciona perfeitamente com um contexto bíblico e com o fato de que Satanás foi aprisionado na primeira vinda de Cristo. Quando Jesus veio, cumpriu a sua obra expiatória, ele aprisionou Satanás, o acorrentou no abismo e selou para ali permanecer durante 1000 anos, que é um símbolo na literatura apocalíptica de João, para se referir a este período entre a ascensão de Cristo e o seu retorno. Período este em que Cristo reina na igreja, enquanto no mundo tribulações estão se intensificando, apontando justamente para o fim. Quando Jesus voltar, então ele arrebatará a igreja, ele congregará aqueles que estiverem vivos, uma vez transformados, os crentes em Cristo terão seus corpos ressuscitados e todos serão reunidos à presença de Deus. Os que estiverem na terra ficarão para sofrerem as penalidades eternas que hão de ser estabelecidas por ocasião da vinda de Cristo. Então, isso se relaciona exatamente com o nosso contexto bíblico aqui, de que Satanás ele foi preso na primeira vinda de Cristo e que só será solto por ele, pelo próprio Cristo, na segunda, para receber julgamento final e ser lançado para dentro do lago de fogo e também enxofre. Quando nós lemos lá, por exemplo, o que diz em Apocalipse capítulo 20, verso 7 até o verso 9, nós entendemos claramente o que acontece ali. Desde do início do capítulo 20 até, na verdade, o verso 9, você vê todo o processo histórico da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda, quando Satanás é preso, e depois na sua segunda vinda, quando ele é solto, com o propósito de seduzir as nações e por fim, receber a sentença final da parte do Senhor. Portanto, o homem da iniquidade seria Satanás. Não será revelado, já vimos isso aqui em outro estudo, né? Então, o homem da iniquidade, Satanás, não será revelado até que os propósitos divinos, neste tempo que nós nos encontramos, sejam cumpridos. Este aspecto limitador de tempo estabelecido por Deus é consistente com o texto, tanto quanto a afirmação de que tal poder restritivo provém de Deus. Então, o que detém o homem da iniquidade, senão um período da apostasia que é limitado pelos decretos divinos. Enquanto os propósitos deste tempo da apostasia, deste tempo de tribulações, não forem cumpridos, o homem da iniquidade não será revelado. Então, esta possibilidade ela é mais segura de afirmarmos pela evidência textual que é bastante clara diante de nós. Este testemunho está centrado no seu governo sobre a história da salvação e de todos os eventos que ela envolve. Ao fazermos esta afirmação, nós estamos exaltando a Deus como aquele que soberanamente e que em nenhum momento da história remove, afasta, retira o seu poder de governo para que uma outra figura exerça domínio com iniquidades na face da terra. Nós não cremos nisso, acreditamos que Deus continua sendo o governante de toda a história e aquele que detém o poder sobre a ordem dos eventos que estão relacionados com o seu plano da redenção, bem como também da punição daqueles que não fazem parte da família da fé. Quando o que o detém será tirado? Essa é uma pergunta que na história cristã muitos fizeram, a princípio, né, com os próprios discípulos. Eles perguntaram a Jesus quando é que ele haveria de restaurar o reino de Israel. Tal conhecimento, na resposta de Jesus, está reservado à exclusiva autoridade de Deus. Nós não sabemos qual é o dia exato da manifestação da vinda de Cristo, para assim entendermos a ocasião em que o homem da iniquidade será revelado. E esse, então, plano dele, do homem da iniquidade, do próprio Satanás, de tentar seduzir as nações em uma organização de oposição ao governo de Deus, ostentando ser como o próprio Deus. Quando isso vai acontecer, nós não sabemos exatamente. Tá? Seria bastante grave tentarmos especular
o dia da vinda de Cristo. Jesus apenas nos advertiu, nos preveniu que observemos os sinais da sua vinda. E que nós, segundo a doutrina do apóstolo Paulo, andemos sóbrios como a luz do dia, discernindo os tempos, não vivendo de uma maneira distraída para não sermos pegos de surpresa. Por quê? Porque nós aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus. É isso que nos cabe, vivendo uma vida de santidade, de integridade na presença de Deus, obedecendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nos cabe. Quanto à questão de tempos e épocas, isso está reservado para a exclusiva autoridade do Senhor. Paulo apenas lembrou os crentes de Tessalônica, os crentes tessalonicenses, nos versos 2 e também no verso 5 do capítulo 2 da sua segunda epístola, das verdades que havia ensinado enquanto esteve com eles, para que não fossem abalados, ou seja, demovidos da mente deles, aquilo que eles tinham recebido por parte do ensino do apóstolo Paulo, e nem fossem perturbados com facilidade por todo o vento de doutrina que estava solapando a igreja naqueles dias, mas fossem prevenidos do crescente engano dos falsos mestres e das suas falsas doutrinas, características destes últimos tempos, conforme os versos 11 e 12 desse capítulo. Então, a igreja, ela deveria estar prevenida, preparada, discernindo as características deste tempo de apostasia, onde mais e mais pessoas não estão apenas abandonando o Evangelho, mas estão se revoltando contra o reino de Deus, se revoltando contra o Evangelho, e não que estão publicamente, blasfemando, publicamente profanando, mas pelo modo de vida, de abandono da fé, estão em oposição ao governo de Deus e ao ensino da sua palavra. Este é um tempo de apostasia, onde cresce o desinteresse pela igreja, cresce o desinteresse pela palavra de Deus, cresce o desinteresse pela oração, pela comunhão dos santos, cresce o desinteresse de lutar contra o pecado, de viver uma vida santa e íntegra na presença de Deus. Isto com respeito àqueles que não creem, que não dão crédito à verdade, porque aqueles que creem e que fazem parte do corpo de Cristo, porque foram lavados pelo seu sangue, justificados dos seus pecados, este tempo de apostasia, ao invés de enfraquecer a nossa fé, muito pelo contrário, nós nos tornamos ainda mais ousados, ainda mais convictos da nossa fé. Muito mais convictos da nossa fé. Mas este é um tempo que, segundo a profecia bíblica, é caracterizado pela apostasia. Apostasia esta que há de se intensificar à medida que se aproxima o dia da vinda de Cristo. Então a igreja tem que estar atenta, discernindo os tempos, para justamente se prevenir deste crescente engano por parte dos falsos mestres e das suas falsas doutrinas. Isso já estava acontecendo, começando a acontecer na igreja, e acontece ainda hoje, quando desviamos a nossa confiança no testemunho bíblico para novas revelações, sonhos, astrologias. Acorda um belo dia, corre lá na internet, corre atrás de um jornal, para saber qual é a previsão, qual é o conselho que o signo que supostamente ela tem a dizer para ela. Pessoas que abandonam o Evangelho e recorrem a estas experiências místicas, a parte da revelação da Escritura, mandigas evangélicas, que são objetos consagrados, que têm o poder de mediar bênçãos da parte de Deus para a nossa vida. É uma espécie de idolatria, porque coloca-se a crença naquele objeto e a certeza de que por aquele objeto ou por aquele fetiche, aquela prática que estará sendo obedecida, então as bênçãos de Deus virão. Uma espécie de barganha com Deus e até descrédito da palavra de Deus. Desconfiança também da palavra de Deus ao adotar o liberalismo teológico, o materialismo, o humanismo religioso. Deus e Cristo são retirados do centro. O homem é colocado no centro. E aí as pregações, elas estão centralizadas no bem-estar do homem e não na glória de Deus. Isso é bastante comum. Pregadores que já não expõem as Escrituras, leem um texto,
saltam daquele texto para tudo quanto é tipo de história, de piada, de entretenimento, né? E começam a fazer uma espécie de palestras motivacionais, tentando despertar no homem o seu potencial para, a partir dele próprio, alcançar sucesso, alcançar desejos, realizar coisas extraordinárias nessa vida, resolver os seus próprios problemas. Isso que eu chamo de humanismo religioso, algo que está cada vez mais evidente nos nossos dias. De acordo com a profecia, até a manifestação da vinda de Cristo, a iniquidade, que é esta rebelião contra Deus e contra as suas leis, passará por duas fases. Primeiro, a fase oculta. Diz o texto, com efeito, o mistério. O que é mistério? É aquilo que está oculto. Então, a iniquidade está aqui associada a um mistério. Essa é a primeira fase, tá? Que é a fase preliminar, é a fase preparatória. Isso se refere a exatamente esse tempo que estamos vivendo antes do fim. Então, existe uma fase oculta da iniquidade, preliminar, preparatória. Existe a fase aberta. Quando nós vamos para o verso 9, fala sobre o aparecimento do homem da iniquidade, do iníquo. Então, a iniquidade está associada a uma fase oculta e, em outra fase, ela está aberta, ela está patente, ela é revelada. Isso aqui se refere à parte final, o tempo final. O tempo anterior, ele é preliminar, preparatório, e o tempo final é o tempo do aparecimento do filho da iniquidade, filho da perdição. Quanto ao mistério da iniquidade, está operando de modo oculto. Quando fala mistério da iniquidade, nós precisamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Tá? O que ele está dizendo? Que esta iniquidade, ela está presente na igreja e no mundo disfarçadamente. Então, isso é um tempo. O que é um tempo de apostasia? Porque é um tempo de sedução, é um tempo de engano, onde muitos crentes estão já sendo distraídos para caminhos que não são caminhos do Senhor. Estão abandonando a fé, estão permitindo que a sua fé seja enfraquecida pelas seduções do mundo, que estão em operação com o propósito justamente de afastar as pessoas da comunhão com o Senhor. Apostasia significa abandono, né? Abandono. Então, o que está acontecendo neste tempo é que a iniquidade está ativa, operando de uma maneira disfarçada. Esse é o ministério do engano. Tá? Nós temos no nosso contexto, no capítulo 2, como a igreja estava sofrendo com a operação oculta da iniquidade. Paulo adverte para que não demovessem da mente deles aquilo que eles tinham recebido por parte dele como doutrina firme, bíblica, né? Vamos chamar assim, de uma doutrina cristã, de Cristo, por Espírito, ou seja, declaração por meios sobrenaturais. Falsos profetas apelam por revelações extrabíblicas, visões, sonhos, especulações levianas, revestidas por aparente voz de Deus. Deus falou comigo, né? Então, Paulo está dizendo, olha, não permitam ser enganados, não permitam ser perturbados facilmente por Espírito, também por palavra, que essa sustentação oral, pregação aparentemente bíblica, um discurso com retórica habilidosa acompanhada por piedade e boa intenção. Nem todos que se apresentam na igreja como pregador, eles procedem de Deus. Muitos não procedem de Deus. É triste dizer isso, mas muitos estão ocupando púlpitos nas igrejas e ocupando as redes sociais para pregarem inverdades, gerando desconfiança nas Escrituras, pregando e colocando o homem no centro e não dando ênfase à pessoa de Jesus Cristo e da glória de Deus. Estão deturpando a moralidade da igreja, relativizando preceitos que são absolutos da ética cristã, e estão causando confusões, divisões e perturbando a boa consciência dos cristãos. Paulo está advertindo a igreja de Tessalônica e, pelo Espírito de Deus, somos advertidos hoje para não nos permitirmos ser perturbados, quer por Espírito, quer por palavra, mas também quer por epístola, como se procedesse de nós, diz o apóstolo Paulo e os seus companheiros. Aqui trata-se de um engano descarado,
uma falsidade ideológica, como, por exemplo, aqueles que se apresentam como apóstolos e não são apóstolos, não são inspirados por Deus, não foram enviados diretamente por Cristo e não têm autoridade para estabelecer mais doutrinas na vida da igreja. A igreja já está fundamentada na doutrina dos apóstolos, aqueles da antiguidade que o próprio Cristo enviou, revestidos de autoridade para estabelecerem a doutrina e conduzirem a igreja. Nós hoje vivemos com base naquilo que foi ensinado pelos apóstolos, mas hoje muitos descaradamente se apresentam como apóstolos, não sendo. Se apresentam como profetas e não são. Outros não se apresentam nem como apóstolos, nem como profetas, apenas como simples e ordinários pregadores, mas não procedem de Deus e estão tentando impor a autoridade na igreja e por isso estão corrompendo a consciência cristã de tantos. Este problema, ele estava presente nos dias da igreja de Tessalônica e eles estão profundamente enraizados na nossa época também. Assim como o apóstolo Paulo advertiu a igreja de Tessalônica, ele também, pelo Espírito de Deus, hoje nos adverte contra este mistério da iniquidade que já opera no mundo. Paulo, posteriormente, porque a epístola de 1 Tessalonicenses foi a primeira epístola, passaram talvez alguns meses, ele escreveu a segunda epístola, somente depois ele escreveu para a igreja de Corinto. Tá? Então, posteriormente, Paulo advertiu a igreja de Corinto com essas palavras, que diz assim no capítulo 11 da segunda epístola, versos 14 a 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, esses ministros aqui são os anticristos, os falsos profetas, os falsos mestres, aqueles que procedem de Satanás e que usam da autoridade de Satanás para pregarem inverdades no mundo, corrompendo a consciência cristã da igreja. Veja como Paulo diz, não é muito, pois, que os próprios ministros se transformem em ministros da justiça, assim como Satanás se transforma em anjo de luz, os ministros de Satanás, eles se transformam em ministros da justiça, com aparente piedade, com aparente comprometimento com as Escrituras, e o fim deles será conforme as suas obras. Assim como Satanás será no fim destruído, morto pelo sopro da boca de Cristo, todos os seus ministros também serão. Esta é uma promessa proferida pelo Senhor Jesus Cristo e também comunicada pelo apóstolo Paulo. Este mistério da iniquidade já está operando em nossos dias, contra o qual Paulo foi enfático na primeira epístola. Ele disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 6, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. É isto que nós precisamos nos nossos dias, de sobriedade, de lucidez, de serenidade, de espírito crítico, analisando os sinais destes tempos e não nos distraindo por qualquer vento de doutrina, mas mantendo firme a nossa confiança nas promessas do Senhor e na esperança que nos aguarda, não demovendo da nossa mente qualquer doutrina que da palavra de Deus nós recebemos e que pela palavra de Deus sustentamos a nossa profissão de fé diante do mundo que nos rodeia. Jesus fez a mesma advertência em Marcos capítulo 13, verso 6. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Assim como Satanás se transforma em um anjo de luz, seus próprios ministros se transformam em ministros da justiça. Neste mundo, dizendo ter sido procedidos, enviados por Cristo, quando na verdade não foram, porque estão pregando contra aquilo que o próprio Cristo pregou. E assim, diz o próprio Jesus, enganarão a muitos. Ao falar pela última vez aos presbíteros de Éfeso, o apóstolo Paulo disse em Atos capítulo 20, versos 28 a 32 o seguinte. Ele estava no final da sua terceira viagem missionária, estava rumo à cidade de Jerusalém, e ele então para na cidade de Mileto, pede para chamar os presbíteros de Éfeso, que foram ao seu encontro, e ali eles tiveram um momento de despedida. Estas palavras são as palavras de despedidas
do apóstolo Paulo para os presbíteros. Paulo tinha noção de que ao chegar em Jerusalém, algo muito ruim poderia acontecer com ele, o que de fato aconteceu. E os presbíteros se contristaram com o apóstolo Paulo naquela ocasião. Choraram com ele, de joelhos em oração, pedindo para que ele não fosse, mas ele tinha que voltar. Até porque ele estava com ofertas, com contribuições para socorrer os crentes em Jerusalém que estavam passando por muitas dificuldades financeiras. Então, essas foram as últimas palavras do apóstolo Paulo aos presbíteros da grande igreja de Éfeso. Ele disse o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, preste bem atenção, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai. Essa é a palavra. Vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Os versos 9 e verso 10 é uma outra parte aqui do nosso texto, onde Paulo diz o seguinte: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Depois de descrever a ocasião na qual será revelado o homem da iniquidade e o seu fim, ele fez isso nos versos anteriores, Paulo passa a descrever a trajetória progressiva do que ele chama de mistério da iniquidade, a revelação deste personagem na história, o homem da iniquidade. Em 1 João capítulo 2, versos 18, e também no capítulo 4, verso 3, lemos que ele, o anticristo, vem. É assim que João descreve o tempo da sua manifestação. Essa é uma referência ao futuro, enquanto os anticristos, disse João, têm saído pelo mundo afora. Essa é uma referência ao presente. Como já vimos, o mistério da iniquidade que já opera no mundo se relaciona aos falsos mestres, aos falsos profetas, também chamados de anticristos. Eles agem dentro e fora da igreja por meio do engano, como ministros da justiça, a fim de promoverem a apostasia e oposição a Deus, preparando o caminho para aquele que representam e que há de ser revelado. O aparecimento, diz o texto, aqui no verso 9, será segundo a eficácia de Satanás, ou seja, ele aparecerá com eficácia de opositor, de adversário, de um anticristo. Isso é o que significa Satanás. Satanás qualifica aquele que é adversário. Então, o aparecimento do homem da iniquidade será nesta qualidade, será nessa condição de um opositor, de um adversário, de um anticristo. Na Bíblia, o maior opositor de Cristo e da igreja é o destruidor. Apocalipse 9, 11. A besta do abismo. Apocalipse 11, verso 7. O dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Apocalipse 12, verso 1 a verso 18. Também descrito pelo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5, de tentador. Aquele que seduz, aquele que seduz. E ele seduz através do ministério do engano, conforme nós lemos aí no verso 9 mesmo. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. É assim que ele seduz as nações, com todo o engano de injustiça. Em Apocalipse capítulo 20, verso 7 até o verso 9, diz que na ocasião da vinda de Cristo, logo após ser solto da prisão, ele sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, a fim de reuni-las para a peleja, ou seja, para se opor a Cristo. Não é uma luta de 2 forças iguais, mas a sociedade humana, sob o comando deste rei das trevas, desse príncipe do abismo, estará organizado com essas nações
em oposição ao governo de Cristo. Quando Cristo, então, for revelado a eles, e com o sopro da sua boca matará não apenas o iníquo, mas todos os seus seguidores. Então, ele vai sair a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, a fim de reuni-las para a peleja. Desceu, porém, diz o texto lá em Apocalipse capítulo 20, verso 9, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E aqui nós temos alguns detalhes importantes. Este cenário de Apocalipse, que João está descrevendo no seu livro, no capítulo 20, se encaixa perfeitamente ao texto de Paulo aos crentes de Tessalônica. Primeiro, a atividade de Satanás, a sua sedução. Diz o texto no verso 9, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça. Então, olha só, isso que Paulo está falando aqui. João fala em Apocalipse capítulo 20 que Satanás será solto e a sua atividade será de seduzir as nações. Então, essa será a atividade, sedução. Também, quais serão os seus seguidores? Enquanto Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9, que ele haverá de seduzir as nações, João fala exatamente sobre isto. Paulo diz, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Esses são os seguidores, Então, quem serão os seduzidos por Satanás quando for solto? Senão aqueles que negaram, que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Outro paralelo importante aqui é a punição. Lá no Apocalipse de João, capítulo 20, diz que quando as nações são congregadas pela sedução de Satanás, desce fogo do céu e consome todos os inimigos do Senhor. Essa é uma referência à punição, a fogo. Exatamente como Paulo fala exatamente nesta ordem aqui no capítulo 2, agora versos 11 ao verso 12. E por este motivo, pois, Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, Paulo faz referência ao julgamento que Cristo trará sobre eles. Versos 11 e o verso 12 dizem assim, lendo aqui mais uma vez, até bom para a nossa fixação, E por este motivo, pois, Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se na injustiça. Notemos que Paulo se refere ao período das tribulações. Então, este é o período em que o mistério da iniquidade opera no mundo com a finalidade de promover a apostasia, a rebelião a Deus. Então, é neste sentido que Deus manda a operação do erro. Veja aquela tese que eu sustentei aqui no início, de que Deus fixou os tempos e que mantém o governo, não apenas os tempos, mas de todos os eventos relacionados com a vinda de Cristo. Veja que Deus está no comando da história. Ele está no comando da história. Então, Deus lhes manda, está falando exatamente desses que não deram crédito à verdade, Deus lhes manda a operação do erro. Que operação do erro, senão o mistério da iniquidade? Então, Paulo está aqui fazendo uma referência a este período que antecede a vinda de Cristo e que antecede também o julgamento destes, por ocasião da vinda de Cristo. Este tempo que antecede a vinda de Cristo é caracterizado pelo aumento da atividade dos falsos pregadores, dos enganos doutrinários, das perseguições religiosas, da degradação moral, das enfermidades, das catástrofes naturais, dentre vários outros sinais escatológicos. Enquanto essas tribulações servem para tornar os crentes dignos do reino de Deus, algo que Paulo disse no capítulo 1, verso 5 da sua segunda epístola, essas mesmas tribulações servem, ao mesmo tempo, para tornar os incrédulos dignos da eterna destruição que lhes está reservada, conforme ele diz no verso 9 do capítulo 1 desta mesma epístola. Então, é por isso que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados, todos eles. Todos eles. Por quê? Porque não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho. Capítulo 2, verso 8,
não acolhem o amor da verdade para serem salvos, conforme temos aqui a informação no nosso texto, capítulo 2, verso 10, e também capítulo 2, verso 12, não dão crédito à verdade, mas deleitam-se na injustiça. Quem são estes que são extraviados? Quem são estes que são seduzidos pelo mistério da iniquidade e que hão de se juntar com o homem da iniquidade no dia da vinda de Cristo, senão estes que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho, senão estes que não acolhem o amor da verdade para serem salvos, senão estes que não dão crédito à verdade, mas deleitam-se na injustiça, senão estes que são rebeldes para com Deus, que negam o Evangelho de Cristo e preferem viver assim, confiados na sua própria impunidade, até que um dia terão que prestar contas diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Eu quero encerrar este estudo fazendo um apelo a você que está me ouvindo agora, você que ouviu esta palavra. Quem sabe você está ouvindo tudo isto aqui, mas ainda não confessou Jesus como seu Salvador. Eu quero apelar a você para que você se arrependa diante do Senhor, confessando os seus pecados e suplicando a Ele pela sua salvação. Peça a Deus que, na sua misericórdia, estenda sobre a sua vida esta graça maravilhosa e te livre dessa condenação, desse dia da ira, e te livre desse dia de terríveis punições eternas que não poderão ser mudadas. Peça a Deus que tenha misericórdia de você. Ore com fé. Não confie nas suas obras, não confie na sua moralidade, não confie nas suas boas obras, não confie na sua história, na sua reputação financeira, no seu status profissional. Confie no Senhor Jesus Cristo. Confesse-o com seus lábios, com fé, crendo que Ele morreu por você para te redimir dos pecados, para te perdoar, para te dar a vida eterna. Ore a Deus neste momento e peça a Ele para que te dê tão grande salvação. Que você não ande mais pelo caminho da apostasia, que você não ande mais pelo caminho do desprezo a Deus e a tudo que Ele considera sagrado. E é você que me ouve agora, que já confessou a Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Não se acomode na fé. Seja sóbrio diante do tempo que nos cerca. Observe os sinais que estão diante de todos nós e busque com toda a intensidade da sua vida a ter cada vez mais compromisso com a verdade, com a palavra de Deus, abdicando do pecado, resistindo às tentações e obedecendo a palavra de Deus, inclusive levando o Evangelho a todos quantos lhe for possível. Que você viva em comunhão com a sua igreja, que você viva em comunhão com os santos, com a família de Deus na terra. Não despreze a sua igreja, não despreze os cultos públicos. Agarre-se firmemente aos seus irmãos da fé, pois estes são dias maus e nós precisamos do calor uns dos outros para resistirmos juntos às batalhas, às perseguições, às hostilidades deste mundo que está diante de nós, crescendo na sua apostasia e da sua iniquidade. Que Deus abençoe a vida de todos nós e que estejamos sempre atentos ao ensino da palavra de Deus, que é luz para os nossos caminhos nesses dias que são de trevas. Oremos. Senhor, eu te agradeço por mais esta oportunidade de estudo da Tua palavra e rogo ao Senhor que nos fortaleça na Tua presença para não nos esquecermos de nenhum dos preceitos da Tua palavra. Guarda, Senhor, a nossa vida, livra-nos do mal e dá a graça da salvação a todos que apelam a Ti neste momento. Eu oro por isto, em nome de Jesus. Amém.